programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Celina Salomão, cofundadora da ForLegal Tecnologia. Celina, então conte pra gente o que é a ForLegal, o que vocês fazem? Ok, vamos lá. A ForLegal ela é uma startup, né? Ela foi fundada em julho de 2017, consolidada de verdade em agosto, mas ela nasceu com uma expertise de um grupo de profissionais. Eu sou advogada por formação, sempre empreendi na área jurídica, quer dizer, nosso campo de visão foi sempre muito voltado em encontrar oportunidades de melhorar processos dentro de unidades de escritório de advocacia e de departamentos jurídicos. Então foi essa expertise, que unida à expertise do nosso CTO, Zé Carlos, que tem uma carreira aí no âmbito na área da tecnologia e de desenvolvimento, a gente começou a pensar o quanto a automação de alguns processos não poderiam realmente impactar a vida, a rotina desses ambientes jurídicos. Quais são as funcionalidades, as principais funcionalidades do produto de vocês? Nosso produto é uma plataforma, é um SaaS, né? É um software de serviços. Perfeito. Que podem ser contratados através do site, do próprio site, da própria plataforma, através de um login e senha. Você tem diversas funcionalidades. As principais dela, eu diria que assim, os nossos bots, os nossos robôs, eles acompanham processos em todas as esferas do Judiciário Nacional. Trabalhista, civil, federal. Então, só para dar um contexto, como funciona antes da ForLegal e como funciona com a ForLegal, esses então, vamos lá. bots? Sem a ForLegal, você certamente tem que criar KPIs, indicadores estratégicos dentro da sua unidade, da sua empresa, do seu negócio, para você poder monitorar diversas informações estratégicas para tomada de decisão. Key Performance Indicators, né? Ok, os indicadores de decisão, exato. Então você monta esses indicadores diariamente na sua rotina, qualquer gestor precisa deles para tomada de decisão. Então a ForLegal tem em sua home, na verdade, esses KPIs que são montados automaticamente a partir da implementação via tecnologia, da subida desses dados para a plataforma. Então você tem na sua empresa, vamos supor, 100 processos que você quer saber como estão esses processos, qual é a fase que eles estão tramitando e qual é o percentual de chances de êxito, de ganho dessa causa no futuro. Então você tem predição também. Lembrando que os processos são um ativo ou um passivo, né? Dependendo para que lado eles caem, exatamente. Eles podem ser um sendo autor, sendo réu, ele é estratégico, analisar esses números é sempre estratégico para você poder ter um posicionamento até de provisionamento financeiro, quando você fala em passivos, por exemplo. E do ponto de vista contábil, a gente tem que ser conservador, então a gente tem que presumir contabilmente que é um passivo, então o mais rápido que a gente consegue resolver esse problema, o melhor. A ideia é trazer a tecnologia com essa expertise jurídica para que você tenha um potencial de assertividade e de preventividade na tomada de decisão. Então vou pegar um exemplo que você deu. Você tem uma empresa, ela tem 100 processos. Se ela não tem a ForLegal, ele tem que ficar fazendo refresh na página do navegador para ver se muda alguma coisa? Ele tem que Por exemplo, sim. Alguns tribunais até disponibilizam uma tecnologia que se chama push. Você cadastra o seu processo e o tribunal te informa que houve uma mudança. Mas a gente está falando, via ForLegal, de preventividade efetiva. Eu não espero o tribunal me informar. O meu bot, ele já automaticamente vai buscar informação. Então, se o tribunal demora 3 semanas para te informar algo que já ocorreu há 3 semanas atrás, você tendo um bot que monitora isso, é praticamente em tempo real que você tem acesso a essa informação. Mas você não monitora exatamente a mesma fonte do que o advogado monitoraria manualmente? É a mesma fonte, o dado é público, são as movimentações desses processos no tribunal. A questão é o tempo, você com a tecnologia consegue trazer essa informação praticamente em tempo real para o seu momento de tomada de decisão. Então, se eu sei que eu tenho uma ação que eu vou ser citado e que eu tenho uma audiência daqui 6 meses, eu posso saber que essa audiência vai acontecer com 1 mês de antecedência e posso saber com 6 meses de antecedência. A tua estratégia de defesa fica muito mais assertiva, sabendo com o cenário de preventividade, de antecipação de 6 meses ou de 1 mês. Então, a ForLegal é isso, é uma plataforma de serviços que te gera a oportunidade de ter acesso a informações e a dados com muito mais antecedência do que você teria, fazendo isso manualmente ou fazendo isso via recursos de tecnologia que alguns tribunais disponibilizam. Você falou uma palavra muito interessante, você falou de predição. Predição do quê? O que a gente está... qual é a mágica que está acontecendo? Na verdade, a primeira coisa que a gente sempre fala quando a gente está participando de eventos é que predição não é mágica, é pura estatística e ciência de dados, né? Com a predição, a gente procura mapear todos os cenários passados e presente para poder desenhar estatisticamente, do ponto de vista de predição, qual é o cenário possível futuro. Então você trabalha, nós temos estatísticos e cientistas de dados trabalhando na produção dessa análise preditiva. Então o objetivo é saber
sobre aquela matéria, por exemplo, como aquele juiz se comportou nos últimos 2 anos e como ele decidiu a respeito dessas causas. Isso te ajuda a tomar decisões de, eu preciso encerrar esse processo, eu preciso fazer um acordo, eu não quero levar esse processo adiante, porque se eu levar, eu já sei quais são os riscos que eu vou assumir em relação a ele, ou não, eu decido levar esse processo adiante sim, porque eu tenho uma margem efetiva de procedência que me é favorável por conta desse histórico que a gente está avaliando e traçando a predição que é a análise do futuro. Aí, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, dependendo do juiz que cai a ação, que eu entendo que isso é meio que aleatório, você não tem nenhuma influência sobre a distribuição, né? A gente não tem uma preferência, né? Isso meio que acontece pelo sistema. Isso. Você pode me ajudar a saber se eu tenho, pelo histórico daquele juiz específico, se eu tenho 30% de chance ou 70% de chance de vencer uma determinada causa? É isso que a tecnologia hoje nos permite, né? Quando você trabalha com alguns aspectos tecnológicos hoje que se fala muito, inteligência artificial, machine learning, algumas ferramentas de tecnologia, você começa a estruturar dados e informações, por exemplo, de sentenças judiciais daquele juiz e de como ele se posicionou sobre aquela matéria nos últimos 2, 3 anos, por exemplo. E se você sabe que nos últimos 2, 3 anos ele teve um posicionamento a respeito daquela matéria XYZ, você sabe o percentual de que aquilo também te atinge dentro do seu processo, que é do seu interesse, vai seguir muito provavelmente aquele mesmo caminho. Então, predição é análise e aplicação de estatística para que a gente possa te direcionar qual o melhor caminho a adotar no caso concreto a respeito de uma ação mais estratégica. Que outras inovações que vocês têm na plataforma hoje? Então, nós temos o nosso Big Data, né? O Big Data, nós temos um Data Science que é composto pelo monitoramento, por um histórico de monitoramento de 150 milhões de processos praticamente. E o que eu, como advogado, posso fazer com esse Data Analytics que vocês estão oferecendo? Exato. Você imagina que você tem campo de pesquisa sobre o teu cliente, sobre os concorrentes e sobre o mercado de um modo geral. Então, nós temos hoje alguns MVPs rodando, onde muitas vezes uma empresa da área farmacêutica, ela está querendo entender sobre, através de alguns temas específicos, como o judiciário está se pronunciando, como ele está se pronunciando em relação a eles e como ele se pronuncia em relação aos meus concorrentes. Então, na verdade, aqui seria até um passo antes um passo preventivo, talvez. Antes de abrir um processo, eu vejo se vale a pena abrir o processo. Perfeito. Alguma coisa desse tipo. Por exemplo, sim. Que outros casos usam o Data Analytics de vocês? Para fazer pesquisas de mercados em relação aos posicionamentos, como é que os meus concorrentes estão se posicionando do ponto de vista de defesa a respeito de alguns temas jurídicos, né? Se eu estou percebendo que a minha tese de defesa não está tendo um índice de absorção e de capilaridade efetiva no judiciário, muitas vezes com o Data Analytics você consegue buscar, estruturar dados, descobrir como os meus concorrentes estão se posicionando a respeito daquele assunto. Ele é totalmente livre. Na verdade, eu pesquiso por pessoas, por juízes, por nomes, por varas, por comarcas. Você tem um campo uma liberdade muito grande de fazer filtros aí para poder fazer esse cruzamento de dados. Por exemplo, um advogado que está construindo um contrato e ele quer saber como escrever uma determinada cláusula, ele pode verificar como uma determinada cláusula está sendo interpretada por vários juízes para decidir se ele faz isso de uma forma ou de outra? Sim, sem dúvida. Na verdade, são processos de automatização. Veja, alguns aspectos desse processo, eles não são absolutamente novos. Os advogados pesquisam e utilizam de jurisprudências há anos, né, para poder desempenhar suas atividades. Não, mas a diferença é que a tecnologia agora está agregando um grande valor, que é ter dados estruturados para dar essas respostas, inclusive de uma forma muito mais célere. Quanto complicado isso é tecnicamente, do ponto de vista que você está falando de mais do que 140 milhões de processos, era isso? Sim. Nós temos hoje ativos no Brasil, segundo os índices do ICJ, atualmente cerca de 80 milhões de processos ativos. Daí você fala, ok, como é que vocês têm 150 milhões? É que, na verdade, esse monitoramento ele ocorre aproximadamente de 2014, 2013 para cá. Então, por conta disso, você tem um histórico de processos encerrados que continuam no nosso radar e que é um histórico importante para você poder estruturar dados e ter informações para compor aí esse data. Serena, hoje tem empresas conhecidas que estão testando o seu produto, que estão usando o produto? Sim, nós temos MVPs com banco, com seguradora. Participamos de um pitch em dezembro na BRF Foods, esse a gente pode divulgar porque eles também fizeram uma divulgação bem importante.
e a gente está trabalhando aí num módulo que a gente chama que é o módulo Organizer, né? O módulo Organizer, ele é de organização de dados puro. Então, nós estamos refinando e estruturando a base de processos desse cliente para subir para a plataforma, para daí dar o passo seguinte, que é começar a refinar e buscar a preditividade desses processos. Hoje você mencionou, se nós somos uma startup, então vocês procuram investimento, vocês já tiveram investimento, vocês têm anjos ou venture capitals envolvidos? Na verdade, nós temos 2 investidores conosco. Quando nós decidimos implementar essa ideia, a nossa ideia era termos parceiros efetivos, né, chamados Smart Money. Nós não queríamos exatamente capital, nós queríamos mais do que isso. A gente queria as pessoas que pudessem realmente agregar valor e nos trazer aquilo que um verdadeiro bom mentor sempre agrega para o negócio, que é uma nova abordagem, um insight interessante de quem está no mercado e às vezes tem um campo de visão muito mais multidisciplinar do que o nosso, que fica às vezes numa rotina específica, né? Então nós temos 2 pessoas conosco, nós não estamos nesse momento procurando, achamos que não estamos maduros nesse momento para falar em outras oportunidades de novos investimentos. A gente está consolidando estamos praticamente com a versão 3 da plataforma lançada, né, que é uma evolução de maturação desse processo de quase um ano de startup. Então, a gente está num momento muito estratégico assim, de consolidação, de ter um SaaS pronto para colocá-lo no mercado de forma mais efetiva, madura e agressiva. Até então, estamos com POCs e MVPs sendo construídos com parceiros. Agora, conta um pouquinho do sonho. Onde você vê a plataforma da ForLegal daqui a 5 anos? Olha, o sonho para mim é uma coisa muito alinhada a propósito, né? Estava conversando um pouquinho nos bastidores, inclusive com o Dr. Murilo a respeito disso. Quando nós idealizamos a ForLegal, nós estávamos muito assim olhando para o mercado, para aquele B2B Enterprise, que é aquele que a gente conhece, de onde a gente vem, como nós, os fundadores da ForLegal, todos nós temos uma história empreendedora, já empresária, já tivemos alguns negócios consolidados. Daí, quando a gente olhou para uma startup e resolvemos transformar o nosso mindset para olhar para esse mercado e falar, peraí, vamos fazer diferente do que a gente fez até hoje, trazer tecnologia de alto valor para criar um novo negócio, a nossa ideia, muito atrelada a esse propósito nosso, era de assim, democratizar a questão tecnológica para esse mercado, né? Porque quando a gente fala em alta tecnologia, em produção de números, em preventividade, você fica muito nesse mercado B2B Enterprise que realmente aposta, investe, porque sabe do valor disso, sabe que isso não é custo, é investimento. Sim, mas você tem toda aquela pequenas a médias empresas... Mas você tem todo um cenário de pequenas e médias empresas que representa aí, sem dúvida, 97, 98% do mercado. Que não vai ter departamento de TI, que não vai... Exato, não tem profissional de TI. Às vezes não tem equipe jurídica própria. Não tem jurídica, perfeito. Tem um escritório terceirizado e tem pouco acesso a todas as oportunidades que essa tecnologia pode agregar aos seus negócios. Então a gente começou a olhar assim que tem um campo muito maior do que simplesmente se relacionar com um B2B Enterprise, que é olhar para o mercado de uma forma honesta e tentar democratizar de verdade o acesso a essa tecnologia. Foi por isso que nós daí passamos a amadurecer e evoluímos para uma plataforma SaaS, um modelo SaaS de negócio, porque a ideia é realmente assim, que advogados, CFOs de grandes empresas, os CEOs, ou seja, todos aqueles que vejam, que conheçam a nossa plataforma e que sintam a dor do que é a falta de estratégia na condução dos seus passivos jurídicos, que sintam essa dor, possam adquirir, assinar nossos planos, assinar nossa ferramenta e utilizá-la para buscar uma sustentabilidade melhor dos seus negócios, um resultado melhor dos seus negócios. Agora uma pergunta, você está falando de que você já vem de uma história empreendedora, como é ser empreendedor aqui no Brasil? E o que você pode dar indicação para aquelas pessoas que estão com um pouquinho da falta de coragem, estão olhando, mas ainda não deram o primeiro passo? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, acho que a gente poderia ficar aqui complexa, que é uma parte que eu gosto muito de falar, porque eu venho de uma história, e é uma história, felizmente, de consolidação e de sucesso, mas que o meu mindset teve que mudar muito nesses últimos 2, 3 anos. Por quê? Então, eu acho, porque eu venho de um mercado, minha formação originária é direito, e é um mercado muito tradicional, muito conservador. Né? Então você tem aí algumas questões... É quase o outro lado da tecnologia, das startups. O lado avesso, o lado da resistência, inclusive, das mudanças, porque você prefere o lugar comum é seguro, é para todos os profissionais, eu não tenho dúvida, mas para o mercado jurídico um pouco mais, né? Porque quando você fala que as tecnologias podem substituir o advogado em regra, fica um pouco mais receoso do que... aberto para as possibilidades de inovação. Como disse o Dr. Murilo, né, se ele não se coloca num papel
como aquele profissional, business partner, que agrega valor, ele realmente vai se sentir, de alguma maneira, ameaçado pela tecnologia. E a proposta não é essa. A tecnologia vem para substituir atividades tipicamente operacionais. E o advogado tem que se colocar, como de fato ele é, num papel muito mais estratégico do que o tipicamente operacional, que foi o que ocorreu nas últimas 2 décadas de história do nosso país, né? Excesso de burocracias fazem... Ele vira um burocrata especializado. Ele vira um burocrata, né? Exatamente, que fala de legalidade e de papéis e tudo fica muito engessado. Então, essa mudança de mindset no nosso mercado, no mercado jurídico, eu acho que é a grande disrupção que está acontecendo e que vai ter que acontecer porque o mercado está impondo realmente essa mudança. Qual é a sua indicação para alguém que está querendo dar aquele passo do empreendedorismo? É olhar para o direito, se for um profissional da área jurídica, é olhar para o direito realmente com essa cabeça aberta, com essa mudança de mindset, olhando para todas as oportunidades que o mercado agora... O direito não é mais o mesmo, a carreira jurídica, a área jurídica não é mais a mesma, ela está em absoluta transformação. Se a sua expectativa é ser aquele advogado que você historicamente sempre viu em filmes, novelas ou acompanhou pelas televisões, desista, porque isso não existe mais e não vai existir, né? Você tem que protagonizar e se elevar a uma condição de realmente parceiro de negócios. Tem que olhar para o mercado com um olhar aí muito disruptivo. Tá parecendo um pouquinho, né, como a Bolsa de Valores, que tinha aquele lugar físico onde se encontravam e gritavam, e aí vira para um processo eletrônico que ninguém nem se encontra, ninguém nem se conhece. Se a tua identidade é com aquele cenário antigo, esqueça, você precisa mudar de carreira. Agora, se não é isso e você está disposto a transpor essa barreira, daí eu acho que é abrir esse caminho mesmo de olhar para os negócios de uma forma totalmente inovadora, né? Você acha que é diferente ser empreendedor homem ou empreendedora mulher no Brasil? Acredito que sim. Não sei se no Brasil, no mundo, somos diferentes na essência, então não tem como sermos empreendedores iguais. Eu acho que assim, é da essência da mulher. Claro que a gente, quando fala em essência, eu não tenho formação na área de psicanálise, não quero entrar em nenhum desses aspectos e nem polemizar, mas acho que, por exemplo, é da essência da mulher um senso de humanidade. Nós estávamos também, por acaso, falamos um pouco sobre isso ali nos bastidores e foi uma coisa que nós chegamos a essa conclusão. Na verdade, nós mulheres, de alguma maneira, somos introduzidas desde muito pequenas a uma necessidade de fazer gestões múltiplas, de assuntos múltiplos na vida, né? Então, isso de alguma maneira também abre portas para a gente. Quando a gente chega na vida empresarial, a gente já tem uma habilidade quase que nata de ter que lidar com diversos assuntos de naturezas absolutamente distintas e contemporizar esses cenários. E isso nos facilita na vida empreendedora, sem dúvida. Do multitasking, né? Várias missões ao mesmo tempo. Exatamente. Conseguir conduzir vários assuntos de uma forma mais célere e essa interrupção que às vezes a vida moderna nos impõe não ser um grande problema. Que outras funcionalidades vocês querem, assim, ao longo desses anos, desenvolver no sistema que ainda não existe hoje? O que você está imaginando? A nossa ideia é pensar em linguagem natural, né? A gente tem aí diversos, do ponto de vista de tecnologia, grandes portas sendo desenvolvidas. A gente, especialmente o nosso CTO acompanha isso muito de perto, todas as ferramentas Google, IBM, enfim, nós temos diversas questões aí tecnológicas que a gente percebe que está ainda em fase de maturação no mercado global, mas que a gente está muito antenado porque a gente quer se utilizar de muitas dessas ferramentas para aprimorar. A predição é, sem dúvida, um campo ainda muito embrionário, que tem muito que se desenvolver e se desenrolar, para que ela ocorra de forma muito instantânea. Então, eu acho que são alguns anos de muita dedicação a machine learning, linguagem natural e implementação de tecnologias, para que tudo isso que a gente constrói hoje, como disse o Dr. Murilo, é transformar 9 horas de trabalho em 2, porque não transformar 2 horas de trabalho em alguns minutos, e você tem informações muito relevantes e estratégicas para ter qualidade de vida empresária, né? Eu fico imaginando que a partir do momento que você deixa de dedicar horas para chegar a uma conclusão, você tira aquela conclusão num tempo muito menor, imagino que isso agrega de qualidade de vida para o profissional. Tem alguns advogados que podem estar assistindo agora, ou alguns ouvintes, que devem estar falando, meu Deus, ela vai tirar meu trabalho, eu vou ficar desempregado. O que você diz para eles? Não, nós não vamos tirar o seu trabalho, a não ser que você seja um profissional ainda com uma cultura equivocada de mercado, acreditando que fazer Ctrl+C e Ctrl+V em peças, em processos, é o caminho da advocacia. Se você acredita nisso, você realmente precisa mudar esse mindset. Porque esses Ctrl+Cs, Ctrl+Vs e essas questões tipicamente operacionais serão feitas sim por robôs, ou pela minha plataforma, ou por tantas soluções jurídicas, tecnológicas que existem hoje no mercado. Isso vai acabar. Então, o conselho é,
posicione-se como um verdadeiro parceiro do seu cliente. Entenda o propósito dele, a necessidade dele. Se você entender a dor dele, você vai construir uma advocacia onde realmente você vai conseguir se consolidar, porque você vai ver em mim, na nossa plataforma, em todas essas ferramentas tecnológicas, verdadeiros parceiros para conseguir se consolidar de forma efetiva para essa nova advocacia que está surgindo. Uma das coisas que você falou, quando você falou de predição, e me remete a um estudo que foi feito por um pesquisador israelense, se não salvo engano, se chama Dan Ariely, um dos grandes especialistas do mundo de economia comportamental. Ele levantou decisões de juízes que tinham que soltar pessoas presas conforme a decisão ia chegando perto do horário do almoço. E a chance de uma pessoa presa ser solta conforme a fome ia vencendo, ia aumentando a chance dele não ser solto. Ou seja, nós somos humanos e de certa forma, se você quer uma justiça justa, botar um pouco de máquinas, eu entendo que seria fundamental. Olhando novamente, você vê um futuro onde, por exemplo, um cliente, uma empresa vai entrar na sua plataforma e ela explica o contrato que ela precisa para uma máquina e a máquina escreve um contrato para ela sobre medida? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo esse futuro sim, na verdade ele está mais próximo. Você está falando de 10 anos ou de 2 anos? Não, estamos falando de um cenário muito mais próximo do que muita gente imagina, né? Nós temos diversas ferramentas aí no mercado que são divulgadas. Uma das que a mídia mais fala é o Watson da IBM, mas não é só essa. Temos inteligência artificial. Ele ficou famoso por ser o primeiro, mas hoje existem muitas opções, né? Exato, ele ficou muito famoso e o Watson, na realidade, por exemplo, do mercado americano, já é uma realidade muito efetiva, né? Então, quando a mídia projeta essa informação de que o Watson vence análise de contratos feitas por uma equipe de 100 advogados sêniores, é claro, a velocidade e a capacidade dele de processamento dessas informações é muito maior, né? Daí a pergunta que fica, mas então haverá uma substituição? Veja, daí há uma necessidade de análise desses dados. Tudo isso que as máquinas vão produzir para nós, eu tenho que acreditar que a nossa capacidade humana ela é transcendental, porque se eu não acreditar nisso, de fato, até o propósito de existência de negócios e da própria humanidade, eu acho que fica sem sentido, né? Existe um jogo que se chama o xadrez chinês, que se chama Go, né? Ele tem mais possibilidades do que o xadrez, né? Porque ele é 18 por 18, se não me engano, o xadrez é 8 por 8. E claro que a máquina venceu os campeões mundiais. Eu acompanhei. Mas o interessante foi que um desses campeões, ele estudou como a máquina venceu dele, e depois ele venceu todos os outros oponentes dele com muito mais facilidade. Perfeito. Ou seja, o ser humano também aprende da máquina e não só Exato. A máquina do ser humano. É uma via de mão dupla, acho que como tudo na vida, né? Nada é só uma coisa ou só outra. É uma percepção de que, assim, da nossa habilidade de poder transpor as barreiras e buscar novos desafios e encontrar novas soluções. Você deu esse exemplo desse escritor, né? Nós também tivemos uma situação muito parecida como essa, diversas pesquisas sendo produzidas no Brasil. Uma delas foi produzida pela ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, que tem aí à frente o professor Marcelo Guedes Nunes, da PUC, e ele, enfim, ele fala em jurimetria desde 2009, e a história dele é muito bacana, e eu cito ele porque é uma referência também de mercado. Quando ele foi fazer o doutorado dele, se não me engano, em 2009, 2010, ele emergiu um pouco nesse mundo da estatística, né? Porque ele queria entender por que razão a mesma matéria e o mesmo assunto numa Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo era chamada Câmara de Gás, naquela Câmara você será condenado, e numa outra Câmara a mesma matéria, a mesma situação, através de jurimetria, através de análises estatísticas, você percebia que a absolvição ocorreria. E daí é o que você falou, né? Se a gente fala de justiça, por que não utilizar de inteligência de máquinas, de estatística, de ciência de dados? O objetivo é justiça, né? Para aplicar de verdade a justiça. Porque é um tanto quanto incoerente imaginar que o mesmo crime, as mesmas circunstâncias, os mesmos fatos, numa situação você é condenado e numa outra você é absolvido. Então, fazer com que a tecnologia seja uma válvula, motor e um caminho para a gente buscar isso de uma forma mais efetiva, essa justiça de forma efetiva, por que não, né? É essa grande análise que fica para a gente. Mas uma curiosidade, você conversou com juízes, como eles veem o uso da tecnologia? Às vezes
Às vezes você sabe sobre o próprio juiz mais do que ele sabe sobre si mesmo. Sim, sim. Na verdade, a gente tem contato, sim, com alguns magistrados. Eu acho que assim como na esfera pública, na esfera do judiciário, assim como na iniciativa privada, é tudo muito parecido. Há aqueles profissionais que resistem, há sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Então, há pessoas que olham para esse cenário e veem nesse cenário uma grande oportunidade de mudar o futuro. De mudar o futuro das nossas vidas, dos nossos filhos, o futuro da sociedade. Ao invés de você se dedicar 10, 12 horas a um trabalho, você imaginar que a tecnologia pode te ajudar a buscar o mesmo resultado e você ter mais tempo para a qualidade de vida, para a sua família, quer dizer, isso é fantástico. E aqueles que, na verdade, estão extremamente temerosos em cima de um mesmo contexto, de um mesmo cenário, imaginando que vão perder espaço de trabalho, espaço profissional. Então, na magistratura é o mesmo caminho. Nós vemos juízes aí super engajados com esse movimento. Já há também, no âmbito da magistratura e do poder público, o judiciário avaliando robôs sentencistas. Quem seriam esses? Aqueles robôs que analisam os processos e já tem tecnologia que já sabe qual é a decisão a ser tomada, né? Porque envolve, às vezes, um campo tão legalista, muito menos de matéria de fato, que a gente chama no direito, e muito mais matéria de direito, que você consegue implantar tecnologia e seriam os robôs sentencistas, os robôs que estão prontos para julgarem no lugar dos juízes. Então, também aí tem uma discussão muito grande nesse aspecto, e assim como na advocacia, e acho que como para todos os segmentos, área médica, saúde, tem o lado do temor e tem o otimista e tem o pessimista, cada um vendo isso de um... Como está o Brasil nesse aspecto comparado com o resto do mundo do que você vê, estuda e lê? Na verdade, a gente tem contato com esses movimentos de startups do mundo todo, né? No final do ano tivemos, inclusive, uma reunião com as startups. Tem até o termo, né? Legal Tech. As Legal Techs, as Law Techs ou Legal Techs, né? Há uma discussão aí conceitual. Para mim, existe mesmo uma diferença entre uma e outra, mas, enfim, é só uma questão de posicionamento conceitual. Só para explicar aqui para nossos ouvintes qual a diferença de Legal Tech e Law Tech? Na minha percepção, assim, as Legal, elas são startups e empresas voltadas para o mercado legal, o mercado de apoio, que estrutura back-offices, né, que traz a tecnologia para uma área de apoio. As low-techs não, elas estão muito mais voltadas para a área da jurimetria. Uma lida muito mais com o direito, a outra lida muito mais com a área do paralegal, que a gente chama, né? Que são as estruturas de apoio para unidades jurídicas. Então eu vejo essa diferença. E dá eficiência num processo burocrático. Dá eficiência a processos. Quando você fala em processos, você está falando de legal techs. Né? A For Legal mesmo é uma plataforma que nós tivemos muito essa discussão conceitual interna e nós entendemos que nós estamos para os dois mundos. Porque quando você fala em predição, em análise de comportamento de juízes, você está falando, e de leis, aplicação de lei, você está falando do âmbito mais das law techs. Tem algum país que está mais avançado nesse sentido hoje, né, no âmbito de tecnologia legal ou law? Olha, eu não sei se mais avançados, mas são momentos distintos. Quando você fala do mercado americano, é um mercado por natureza muito mais agressivo, né? Até porque lá os advogados, a área jurídica, ela está muito envolvida nessa coisa do livre comércio mesmo. Então os advogados podem, do ponto de vista de marketing, publicidade, se posicionar de uma forma muito... Que isso para explicar para nossos telespectadores, né? Nos Estados Unidos, um advogado ele pode aparecer na TV, fazer propaganda, ele pode aparecer na rádio. Estão espalhados pela cidade. Então, é diferente do Brasil, que existem diferentes regras. Perfeito. Aqui nós temos uma entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamenta todo esse posicionamento. Então, são mercados totalmente diferentes, né? Não é só do ponto de vista jurídico, aqui ser o civil law, lá o common law, não é só isso. É uma questão realmente de posicionamento e de mercado. Lá é muito mais mercadológica a atividade da advocacia do que aqui no Brasil. Então, guardada todas essas diferenças e essas premissas, a gente pode dizer que, sem dúvida, é mais evoluído, né? As soluções tecnológicas de startups e legal techs nos Estados Unidos, elas são um pouco mais avançadas, mas elas estão muito alinhadas com o que nós já temos aqui, tá? Então, nós tivemos recentemente a participação um hackathon global acontecendo em vários países do mundo recentemente, no último final de semana, inclusive. Finalistas do mundo inteiro vão para Nova York expor, e quando a gente vai conhecer todas essas ferramentas, você descobre que o mundo todo está muito alinhado nesse movimento. Não é uma coisa que você... É mais avançado do ponto de vista do emprego da tecnologia, mas a idealização daquilo que se imagina de trazer inovação para o mercado está bem alinhado, é muito parecido. Gostaria de agradecer aqui nosso convidado por ter vindo ao nosso estúdio para essa gravação e a todos vocês ouvintes
na rádio e na internet. Para vocês que têm perguntas, enviem para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer nosso convidado aqui de novo para responder às suas perguntas. Muito obrigado a todos e até semana que vem.